Me chamo Flávio Roberto e trabalho com projetos de estrutura há cerca de 13 anos. Ao longo desse tempo, desenvolvi vários projetos de estruturas em diversas áreas de engenharia estrutural. E sabendo da grande dificuldade que se tem de se ingressar nessa área, estou desenvolvendo um projeto chamado Educação Continuada para a elaboração de projetos de estrutura, que vai servir tanto para alunos como para profissionais da área de engenharia, que têm interesse de ingressar nessa área tão apaixonante que é a área de engenharia estrutural. Todo esse projeto começou com um curso de lançamento em modelagem estrutural, que dei de forma presencial em algumas cidades, e como houve uma grande procura, decidi fazer de forma online, em nossa plataforma, estruturasonline.com.br. Então seria bom que todos fizessem essa primeira etapa do projeto de educação continuada, porque a segunda parte é exatamente desenvolver todas as pranchas, fazer todas as análises nesse projeto que já foi começado na primeira parte do nosso curso. Então seria bom realmente que todos fizessem para que o aproveitamento do curso fosse melhor para todos os alunos. Nessa primeira etapa, iremos falar sobre coeficiente γz, FAVT e parâmetro de instabilidade alfa. Eu vou explicar como se calcula esses coeficientes em um simples exemplo, e também vou fazer esse exemplo no programa MathCAD, uma simples rotina que vou disponibilizar para todos vocês através lá do Drive, e a gente vai começar realmente a nossa brincadeira. Parâmetros de estabilidade e efeitos de segunda ordem. Iremos começar pelo coeficiente γz, FAVT e parâmetros de estabilidade alfa. Antes de tudo, eu queria falar um pouco sobre projeto estrutural, e nesse slide aqui que eu preparei para vocês, tem algumas coisas interessantes que eu acho, mas o mais interessante é que eu escutei de um professor meu quando ele falou de se, além da estrutura ser segura, deve aparentar segurança. Isso é uma grande verdade, porque se nós estivéssemos diante de uma estrutura de um prédio de 10 andares com pilar de 20 por 20, eu acredito que nenhum de nós ficaria embaixo, porque ficaríamos com medo. Então é isso aí, a estrutura ela tem que ser segura, além de ela ser segura, ela tem que aparentar segurança, porém ela não deve ter exagero, né? Ela tem que ser economicamente viável para o construtor. Haja vista logo com essa crise, né, que os projetos têm que ser o mais enxutos possível, tudo dentro da segurança, né, dos parâmetros de norma. Então, é isso aí, essa primeira parte. Um pouco do histórico do projeto estrutural é o seguinte, né, em meados do século XIX, houve a primeira associação do concreto e aço. Em 1902, a primeira publicação, e no final da década de 80, os projetos estruturais eram restritos a pequenos grupos de profissionais. E depois da década de 90 surgiram os computadores, né, e os programas, os softwares de cálculo estrutural. O TQS, esses tempos eu vi uma postagem no Facebook de que em 1986 ele estava lá plotando algumas pranchas lá, um plot no computador bem diferente do que a gente utiliza hoje, né? Mas há praticamente 31 anos atrás, esses programas já estavam rodando estruturas. E atualmente vem aquele questionamento, né? Será que o software ele faz o projeto sozinho, exime a necessidade de um engenheiro? A resposta, sem dúvida, é claro que não. Por isso que esse projeto está aqui, né? Para que todos os alunos entendam que por trás de um software, por trás de uma máquina, existe um engenheiro calculista que analisa todas as respostas que o software nos dá, além de que todos os dados de entrada, né, os parâmetros, os coeficientes, são inseridos pelo projetista de estrutura. Então, se alguém perguntar o que faz um software, a gente tem que responder simplesmente as contas que, entre aspas, né,
temos preguiça de fazer, porque na realidade é isso mesmo, são muitas contas, né? Quando a gente faz a cadeira de estabilidade, nós fazemos aquele pórtico plano lá pelo método das forças ou deslocamento, né, que o método que é programável é o método dos deslocamentos. E é um trabalho absurdo fazer tudo aquilo na mão, né? Então a gente pode até fazer uma rotina no MathCAD e daí construir um pórtico plano de qualquer andar, um pórtico até espacial, mas nós programamos aquela solução que fizemos de forma analítica, porque senão é quase que impossível nós fazer aquela matriz de rigidez. Imagine só o tamanho da matriz de rigidez de um pórtico de 10 andares. É imenso. Para fazer na mão é praticamente inviável. Então, se alguém perguntasse para mim se um carro de Fórmula 1 é rápido, eu dizia, depende de quem está dirigindo, né? Se for Flávio, ele não sai do canto, eu não consigo nem ligar. Mas se for Hamilton, ele vai ser extremamente rápido aí. Então, essa é a visão que eu tenho de software e engenheiro de estrutura. Isso foi uma nota que peguei do manual de um software que eu possuo e eu coloquei aí para vocês verem que praticamente o software, né, a empresa, ela se exime de qualquer responsabilidade sobre o projeto estrutural e que toda a responsabilidade é de nós engenheiros, porque o software não assina RT. Quem assina RT é o engenheiro calculista. Então vamos falar um pouco de estruturas, né? Segundo a NBR 6118, no item 15.4, ele classifica a estrutura como sendo de nós fixos e nós móveis. Né? Os fixos são aquelas estruturas no qual os esforços de segunda ordem elas são desprezíveis. E os de não móveis é exatamente quando esses esforços de segunda ordem não são desprezíveis, né? Que são maior do que 10% dos esforços de primeira ordem. O primeiro parâmetro que tem para a classificação, para verificar a dispensa dos esforços globais de segunda ordem, é o parâmetro de estabilidade alfa. Essa pequena fórmula tem lá na NBR 6118 e vocês podem verificar na estrutura de vocês. Se esse alfa der menor do que 0,6, a estrutura é considerada de nós fixos. Né? Se der maior, é de nós móveis. E o parâmetro usado por nós, na maioria dos casos, é o parâmetro chamado γ-Z, né, que é o coeficiente de avaliação da importância dos esforços de segunda ordem, né, um grande nome aí para ele. E eles escrita sobre essa forma, que também tem lá na norma, em BR 118, e se o γ-Z é menor do que 1,1, aliás 10%, a estrutura é classificada como de nós fixos. Se der maior, é classificada como sendo de nós móveis. No sistema CAD-TQS, a estabilidade global do prédio é verificado nesse item aí que está circulado em vermelho. Clicando aí, depois de processar a estrutura, iremos ver todos esses parâmetros que eu falei. Então, o que seria esforços de segunda ordem? Esses esforços estão aí demonstrados nessa figura, né? Que sob uma ação da carga P, a estrutura se deforma e agora vem um momento de segunda ordem da estrutura deformada proveniente dessa carga vertical. E com o acréscimo da carga horizontal, né, essa estrutura se deforma mais ainda. Por isso que temos que avaliar os esforços de segunda ordem. E aqui um breve exemplo da aplicação do parâmetro do coeficiente γ-Z e FAVT, que é o que o TQS utiliza também para verificar a estabilidade global da estrutura. Com esse simples exemplo de um pilar engastado, né? Ele está em balanço e na ponta tem uma viga, né? Simulando praticamente o que acontece no prédio. A seção do pilar de 50 por 1 metro, a da viga também. E aí vamos desprezar o peso próprio dessa estrutura para efeito de cálculo.
o módulo de elasticidade tangente inicial para FCK entre 20 e 50 MPa. Vale lembrar que para FCK é entre 50 e 90, a equação é outra, né? Como pode ver na norma NBR 618/2014. Esse alfa E, que aparece aí, depende lá do tipo do agregado graúdo utilizado no concreto. A inércia do pilar. E agora iremos calcular o deslocamento horizontal provocado pela carga horizontal, né? Essa equação vem da resistência dos materiais, como vocês bem sabem. Então, resolvendo ela, encontramos esse deslocamento de 0,0028. Contudo, vamos calcular o γz com esse deslocamento, né? E esse delta m tot, que vai ser igual à força vertical, vezes esse deslocamento, e o m1 tot d, que vai ser a força horizontal de cálculo, vezes a altura lá do nosso pilar, que no caso é de 5 metros. E o γz calculado foi de 1,007. Nesse caso, há uma dispensa, né, da utilização aí dos esforços de segunda ordem. E agora vamos calcular o FAVT. O FAVT, a diferença essencial é que você deve considerar também o deslocamento vertical, deslocamento horizontal devido à ação vertical. Então, com isso, né, nós transformamos essa carga em um momento para avaliar também esse deslocamento. E esse deslocamento aí, ele vai ser somado com o deslocamento devido, né, a deslocamento vertical devido à ação horizontal. Então, há uma soma desses deslocamentos, consequentemente, o valor de FAVT vai ser um pouco maior do que o valor do γz. E fazendo essas continhas aí, encontramos que esse coeficiente é 3,9% maior do que o γz. Então, na hora da gente analisar nossa estrutura, devemos ter um pouco de cuidado, porque o FAVT aí deu um pouco maior do que o γz. E talvez, dependendo do prédio, esse valor seja realmente um pouco mais acentuado. Iremos agora mostrar aqui no MathCAD, arquivo que vocês terão disponível, como foi feita essas contas. Eu montei essa pequena rotina de fácil acesso, no qual você pode alterar o valor das cargas aqui, por exemplo, para 60, e ele de antemão já modifica aí o valor do γz e do FAVT. Eu notei que a diferença caiu quando eu utilizei uma carga maior, uma carga horizontal, né? Vamos ver agora quando a gente utiliza agora aumentando uma carga vertical para ver o que acontece. Quando eu utilizo a carga vertical, essa diferença dá um pouco maior. Como vimos, né, é exatamente aquele deslocamento horizontal provocado pela carga vertical. Então, o FAVT ele acentua-se muito esse deslocamento. Então, seria bom realmente analisar esses parâmetros com bastante calma. Então, essa rotina de cálculo aí do MathCAD vai ser disponibilizada para vocês, para que vocês dêem continuidade à próxima parte aí do nosso curso. Então, pessoal, essa parte inicial, ela é formada por 4 aulas, essa aqui é a primeira. Iremos depois para mais 3 aulas para fechar a parte de estabilidade global. Então, vamos para a próxima aula aí. Obrigado a todos.